inclusive quando surge aí um desafio novo que é a volta ao mercado de trabalho. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui no programa Vida Plena. Estamos recebendo a Madalena Feliciano. Ela tem formação em administração, com ênfase em recursos humanos, também especialização em gestão de pessoas, é executiva de carreiras e vai conversar com a gente sobre esse novo desafio aí. Primeiramente, Madalena, muito obrigada pela presença. Seja bem-vinda aqui ao Vida Plena. Eu agradeço, Letícia, o convite de vocês. Bom, a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado, é cada vez mais frequente o número de pessoas mais velhas que se mantêm no mercado de trabalho e muitas também que depois dos 60 anos, por exemplo, querem retornar ao mercado de trabalho. E é você que tem aí já os seus 65, 70 anos, até mais que a gente vai conversar hoje. Você está trabalhando? Precisa voltar a trabalhar? Quer voltar por muitos motivos? Então fique com a gente, tire suas dúvidas, viu? Nosso telefone está aí à sua disposição. Compartilhe conosco também a experiência que você está tendo. Está sendo difícil voltar ao trabalho? Não? Compartilhe com a gente a experiência. Está aí o telefone 0310 07 940. E a primeira pergunta é justamente essa. É possível retornar ao mercado de trabalho depois de 60? Sim, é totalmente possível retornar aí ao mercado de trabalho ou ter até um plano B aí para poder ou se sentir mais útil, estar participando e ainda assim complementar uma renda, ganhar o seu dinheirinho. Eu ia perguntar justamente isso, o que leva uma pessoa depois da aposentadoria a querer retornar ao mercado de trabalho? Existem alguns fatores, né, Letícia? Um deles é complementar de fato a renda. A aposentadoria muitas vezes não chega ao número que você gostaria, então você precisa complementar essa renda. E em alguns casos, o profissional já tem uma vida estável, essa pessoa está bem, fez as suas reservas, mas todo ser humano, mais do que ganhar dinheiro, ele precisa se sentir útil, ele precisa estar em comunidade, né? Então, eles querem estar aproveitando toda aquela bagagem, toda a sua experiência para ajudar o próximo, ajudar o outro, e que é muito importante também. E onde a gente consegue encontrar mais possibilidades? Existem infinitas possibilidades, né? O que a gente sempre orienta? O primeiro passo, conhecer o que você faz de melhor, né? Fazer a sua busca interna, o teu autoconhecimento, quais são os seus principais talentos, as suas principais características. Isso vai ajudar muito, porque você pode ter o seu próprio negócio. As mulheres, principalmente, elas são bastante flexíveis, né? Pode ter o seu salão de cabeleireiro, pode trabalhar com artesanato. A questão de empreendedorismo, inclusive, é muito forte no Brasil. É muito forte no Brasil. A questão de ser um empreendedor é muito forte. Existe, sim, a necessidade de se preparar, fazer cursos, treinamentos, palestras. Inclusive, muita coisa você consegue hoje online e de forma gratuita, então facilita bastante, né? Então tem essas possibilidades de ser um empreendedor ou ainda alguns segmentos no próprio mercado de trabalho, como consultoria, professor, palestrar, ser um conselheiro, o mercado varejista. Hoje, hipermercados, supermercados contratam muitos profissionais para área de atendimento ao cliente. Geralmente são pessoas que estão mais preparadas emocionalmente, tem uma inteligência emocional, para lidar com o outro de uma forma mais tranquila. Já criaram seus filhos, tem tempo, tem disponibilidade. Tem outra expectativa, inclusive, com o próprio trabalho, né? Interessante. A gente vai continuar falando sobre este assunto e a gente tem uma pergunta, inclusive, da Ofélia Francisca Pereira. Ela é de São Paulo e ela tem os seus 62 anos e ela diz que tem muita vontade de voltar a trabalhar, mas ela se sente ultrapassada com tantas tecnologias no mercado de hoje. Ela pensa que não tem nada a acrescentar à sua especialidade, ela é professora. Acho que essa questão da reestruturação, se reespecializar, também é uma questão importante nessa fase. Para a Ofélia fica aí a dica que fala-se muito em geração, em conflitos de gerações, tá? O conflito de geração, desde que a Ofélia vá para a internet, esteja nas mídias sociais, entenda se como recicla, procure alguém que pode ajudar, um filho, um sobrinho, que conheça, ela vai com certeza quebrar essa crença, que isso é crença, Ofélia.
dá para você fazer muita coisa e eu acredito que você tem muita experiência para isso. Perfeito. Tá vendo, Ofélia? Sem desanimar, viu? A gente vai continuar conversando sobre este assunto, a Madalena prossegue aqui com a gente. Então, se você tiver dúvidas, que nem a Ofélia fez a pergunta dela, até compartilhou com a gente, né, como ela tem se sentido. A você que está aí superando os desafios todos os dias, nos ensina o criador da comunicação da Boa Vontade TV, o jornalista Paiva Neto, que todo dia é dia de renovar nosso destino. E mais, primordial, porém, é não crer em dificuldades intransponíveis e nunca desanimar do bem. Este ensinamento está no blog dele, no blog paivaneto.com, você pode lê-lo. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Nós estamos conversando, por exemplo, aqui na nossa entrevista, sobre aqueles jovens da melhor idade que depois dos 60, dos 70, resolveram retornar ao mercado de trabalho. É claro que existem aí desafios, mas a Madalena Feliciano está aqui com a gente mostrando que o caminho, apesar de desafios possuir, é um caminho que pode ser trilhado por todos nós. Ela tem formação em administração, com ênfase em recursos humanos, também tem especialização em gestão de pessoas, é executiva de carreiras, está trazendo dicas importantes para a gente. Queria voltar e retomar o nosso bate-papo aqui, Madalena, falando justamente sobre esses desafios. Bom, o que o profissional pode se atualizar, né? Quais são as principais frentes de atualização que não podem faltar para alguém que quer retornar ao mercado de trabalho? E aí não só falando, inclusive, daqueles com mais de 60, mas todos aqueles que querem retornar ao mercado. Fundamental, né? Para melhor idade é tecnologia. Tá, tem que estar atento aí às ferramentas. A dificuldade maior é tecnologia. Então, tem que se atualizar, até para evitar aí esses conflitos entre as gerações. Agora, de uma forma geral, a atualização ela deve ser diária. Então, você tem que saber quais são seus comportamentos, suas características, seus talentos, onde estão seus gaps, as suas maiores dificuldades. Tá. E é nessas dificuldades que você tem possibilidade de buscar. Essa análise honesta, né? Compreendendo assim, tá, eu tenho qualidades, mas também tem coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso desenvolver. Essa honestidade consigo mesmo é importante. Sim, o autoconhecimento ele é fundamental. Né? A gente pode maximizar o que você tem de melhor, os teus pontos fortes. É isso que você vai vender lá fora, no mercado. Né? E vamos minimizar quais são os seus gaps, né? Os pontos fracos, as limitações, os seus defeitos. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Ana Clarice Torres, ela é da capital paulista e ela está aí com seus 60 anos e ela diz o seguinte: antes de me casar, sempre trabalhei. Depois do casamento, fiquei por conta da casa, das crianças, e ela quer saber como retornar ao mercado 20 anos depois. Bom, primeiro passo, né? O que você gosta de fazer? O que te dá prazer? O que você faz bem feito? Se conhecer. Então, ela tem a possibilidade ou de empreender, ter o seu próprio negócio, né? Ter o seu home office, ou voltar para o mercado. Voltar para o mercado de trabalho exige aí, primeiro passo, reorganizar o teu currículo, ter um currículo comercial, ampliar a tua rede de contato, quer dizer, fazer amigos, network, ir a eventos, palestras, que isso faz você começar a entrar novamente no mundo corporativo. E com os desafios, muitas vezes até procurar um conselheiro, um especialista, porque ele pode orientá-la como fazer isso de uma forma mais profissional. Tem muita pessoa mais velha voltando, por exemplo, para a faculdade. Sim. Né? Muitas vezes se graduando pela primeira vez, outros procurando uma especialização. Isso também é um passo importante e tem se aceito cada vez mais, inclusive, porque apesar de ser um ambiente onde a juventude do corpo ali, ela é latente, é possível esse idoso, esse jovem da melhor idade, encontrar um espaço e conseguir aprender ali novas coisas também, não é? Isso é uma tendência mundial, né? As pessoas, elas estão voltando para a faculdade, elas sabem dessa importância, as próprias empresas, as mais modernas, já estão caminhando para esse lado, ter um profissional com maior experiência. Então é importante, sim, tá observando essa movimentação do mercado, dotar-se de uma convicção
que você vai conseguir de qualquer forma. É se manter positivo. É verdade. Vai falar sobre isso, né? Essa visão das empresas. É um investimento que se faz também, não é? Você contratar pessoas mais velhas, ainda mais em algumas áreas que muitas vezes se tem, né, um grande número de jovens atuando, pode trazer aí grandes vantagens competitivas, inclusive, para essa organização. Com certeza. Eu tenho uma empresa hoje, né, que eu trabalho com desenvolvimento de carreiras, com treinamentos comportamentais. 80% dos meus colaboradores são jovens, geração Y, né, 25, 30, 32, e eu tenho 20% de profissionais mais maduros, com maior experiência, e essa integração entre eles é fantástica e eu colho excelentes frutos disso. Bom, a gente vê isso aqui também, né? A gente acredita muito nisso. Inclusive, o jornalista Paiva Neto costuma afirmar que é preciso unir a experiência dos mais velhos, a energia dadivosa dos mais moços, que não se pode haver esse conflito de gerações, porque o que a gente ganha com todos aprendendo juntos é muito maior, não pode ser ignorado. É verdade. E já que a gente está falando disso, o José de Oliveira, a gente falou, a senhora mencionou a questão do currículo, ele é do Rio de Janeiro e ele quer saber como formular um bom currículo. Bom, o currículo, José, ele tem que ser simples, ele tem que ser objetivo, porém ele tem que ser comercial. Então, o ideal hoje é que você tenha um currículo de, no máximo, 2 páginas, tá? E você vai deixar esse currículo lá. Inicialmente, qual é o teu objetivo? Seja claro para quem recebe, saber exatamente o que você está procurando. Área administrativa, área financeira, área comercial. Crie um quadro das suas qualificações. Quantos anos de experiência em cada área. Não esqueça da tua formação, seus cases de sucesso, teus conhecimentos em informática, né? E idioma, se você tiver. 2 páginas, sem foto, sem RG, sem CPF, que isso mostra que você está atualizado com as tendências. Você falou sobre isso. Eu preciso eliminar algumas áreas, por exemplo, porque às vezes a pessoa, durante toda a vida, trabalhou em muitos lugares. Coloco os principais ou os mais atuais. Geralmente, o que a gente se concentra? Nos seus últimos 10, 15 anos. Ótimo. Tá? Então, me coloque o que você fez nos seus últimos 10 anos. E as áreas com foco mais objetivo. Administrativo, financeiro, comercial, atendimento ao cliente. O que a gente tem de dificuldade muitas vezes é assim, comercial, financeiro, administrativo, atendimento ao cliente. O que esse profissional está buscando de fato. Então, ser mais objetivo possível vai te trazer excelentes resultados. Perfeito. Madalena, eu queria convidá-la para voltar outras vezes, para a gente continuar conversando sobre este assunto. Estou aberta, adorei estar com vocês na manhã de hoje e sempre que precisar é só me ligar. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Letícia. Bom, gente, a Madalena Feliciano trouxe aqui algumas dicas importantíssimas para a gente. Você pode tirar suas dúvidas, falar conosco. O telefone está aí, 0310 07 940.